começar, como sempre começamos, com Gayatri, uma pequena meditação, para que possamos se harmonizar, né? A nossa corrente possa se harmonizar, para que depois a gente possa abrir a Bhagavad Gita e comece os estudos de hoje. Pode ser assim? Então, nós vamos fazer uma pequena meditação guiada, tá? E para que a gente possa começar o estudo da vida de hoje, tá bom, gente? Então, eu peço, assim, que possamos fechar os olhos nesse momento. Quem quiser sentar ou cruzar as pernas numa posição mais iógica, coluna mais reta, a cabeça nem tanto para cima nem para baixo, vendo assim o horizonte. Vamos respirar profundamente. Vamos observar o nosso prana, esse ar vital. Inspiramos e respiramos. Vamos tentar deliciar um pouco esse ar tão importante, esse prana, que todos os minutos, todos os segundos, utilizamos tanto. Oxigenando o nosso pulmão, esse ar vital. Ele é vital porque sem ele não existiria vida. O vital, ou tal, ou ágata, é ele. É o próprio Senhor Supremo vital, de cada entidade de vida que precisa dele para existir. Então vamos se deliciar dele um pouco agora, desse ar vital. Precisamos nos acalmar, para nos harmonizar, para nos curar. Vamos sentir a presença de Deus no ar que respiramos, na água que tomamos, na terra que pisamos. Vamos sentir a língua de Deus no fogo, no Agni, no Rudra que oferecemos. Estamos falando agora de velas, Rudra, o fogo sacrificial. É a luz, é a língua de Vishnu, a língua de Deus. Aquele ser que compõe os 4 elementos que nos dá a vida, que nos harmoniza. Esse corpo dos 4 elementos, terra, fogo, água, ar, são elementos de Deus, da criação. Mas esses 4 elementos e o 5º éter, somos poeiras vindas das estrelas. Nós não pertencemos a esse plano. Estamos só temporariamente nele, por uma necessidade espiritual e kármica de cada um de nós. E a vida aqui nesse plano ela é temporária, que nem o vento que passa. Isso aqui também passa. Nós somos essa alma que pertencemos a um Brahman supremo, eterno, de uma fonte eterna. Somos família do grande fogo da vida.
Todos nós somos a centelha divina existente, aqui e agora. Não vamos esquecer do nosso brilho, da nossa luz, da nossa fé, dessa composição química que somos. Somos transcendentes, não somos essa prática, essa energia material. Nós fazemos parte dela agora porque precisamos utilizar o nosso corpo para existir. Mas a nossa fonte ela é eterna. Somos e fazemos parte dessa fonte eterna, onde não tem medo, onde não tem miséria, onde não tem doença, onde não tem desequilíbrio, onde não tem receio. E lá sim há a Ananda, a bem-aventurança, a própria eternidade, a própria bondade, a misericórdia, a caridade, a harmonia. E o sintoma maior que todos nós estamos sentindo gradativamente chamado amor. Krishna, Prema, Bhakti, o amor puro por Deus, neste mundo. Só o amor puro por Deus. É o que queremos emanar, é o que queremos sentir. É o que queremos nos harmonizar com esse amor. Amor pelo filho, amor pela filha, amor pela família, amor pelo nosso próximo, o perdão, a harmonia. É tudo o que nos interfere nesse momento do desenvolvimento espiritual. Os nossos traumas, nossas dores, as nossas perdas, os nossos desequilíbrios emocionais. Que tudo saia nesse momento. E que a harmonia tome conta de todos nós. Só a harmonia. Sem nenhum tipo de receio. A paz dos Deus sobre todas as coisas.
Bhurva Swaha Tatsavitur Bharaniya Bhargur Devata Nyahi Diyo Yona Pradaya Bhurva Swaha Tatsavitur Bharaniya Bhargur Devasya Nyahi Diyo Yona Pradaya Shanti, Shanti, Shanti. Loka Samastra Sokino Bhavantu Loka Samastra Sokino Bhavantu Loka Samastra Sokino Bhavantu. Todos os seres do mundo sejam muito felizes. São os nossos votos. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Jiti Namine Namaste Sarvati Deva Gauravani Prachane Irvishesha Shunyavadi Prachachadri Chachari Shri Prabhupada Ki Agora, quando eu recito o mantra do meu guru, eu lembro do Tiago, que toda vez que eu estou recitando o Mula Mantra, ele fica gozando da minha cara, né? Todos admiram o Tiago. Então, gente, sejam bem-vindos a Bhagavad Gita, mulher, né? Gita quer dizer canção. Bhagavad. Bhagavan e Bhagavad, que são supremos, né? Então, Bhagavad, que é supremo. Gita, canção. Porque é falado nos planetas celestiais, né, que lá como fala, como tonalidades musicais mântricas. Né? Então, por isso que o sânscrito também é conhecido como Devanagari. Quando vocês ouvirem essa palavra Devanagari, não é errado, tá? Ele é o sânscrito. Porque Deva quer dizer linguagem de seres divinos. E Nagari, que é o planeta, né? Nari quer dizer a linguagem, o dialeto. E Deva, que são os dialetos dos seres divinos. Então, sânscrito e Devanagari é a mesma fonte. Então, também é uma verdade. Tá? Então, quando vocês ouvirem, Devanagari está certo. Ele é o sânscrito, a linguagem dos seres divinos. Né? Porque elas não são faladas assim, como conversões. Né? É uma linguagem cantada, como é o latim. Né? O sânscrito também é. Ele tem uma tonalidade musical. Né? Então, nós vamos tomar um pequeno mantra agora, Narada, que é a parte de Krishna, né? Que significa deusa Lakshmi, a mãe divina. São expansões. Né? É falado que a deusa Lakshmi, a que vocês estão vendo na ponte dela, né? Esse quadro do meio, da mãe Lakshmi. Então, ela tem as expansões, né? Chamam-se expansões divinas da mesma mãe. Então, é interessante que ela é adorada em várias culturas. Né? Então, ela ficou Pachamama, como Nossa Senhora, como Oxum, como são assim, expansões de seres do mesmo ser divino, expansões plenárias. Né? E que ela entra em cada cultura para ser cultuada com esse amor de uma maneira incrível. Né? Essas expansões vêm. E Deus também, Krishna, que ele também carrega essa potencialidade,
as expansões plenárias, ele também vem em várias formas, em vários nomes, em várias culturas, para que essa é a misericórdia divina da fé, né? Para que as pessoas sempre tenham um caminho, tenham uma fé, tenham uma religião que interligue o começo, que é a divindade Bhagavan, com nós que somos ainda essa, nós somos essa fagulha, né? Essa centelha divina vindo dele. Então, nós interligamos através dos cânticos da religião, da nossa fé, das nossas entregas, do nosso Agni, né? Nosso outra, uma devoção sacrificial. Um vai para o altar, o outro acende uma vela, o outro faz um banho, o outro aplica-se as situações de orixás e tudo. Então, na verdade, é tudo muito sagrado, né? Cada um vai se conectando com essa energia, dependendo da sua fé, da sua iniciação. Não tem nada de errado sobre isso. Nós não podemos ser pretensiosos e dizer, a minha religião é melhor. Não, a minha religião é melhor, ou criticar a religião de ninguém. Isso não é certo, porque nós não sabemos a relação que aquela pessoa daquela religião tem com Deus. Pode ter até uma relação íntima. E Deus pode ficar aborrecido que você está criticando a pessoa. Entende? Isso aí é provável acontecer. A gente entra na lei kármica do julgamento, né? O mestre falou assim, nunca julgues para não ser julgado, né? Porque me parece que quando julgamos, queremos ser superiores, né? Ou queremos saber mais. É o nosso orgulho, é o nosso ego que quer sempre sobrepor o outro. Isso não é bom. Espiritualmente, dharmicamente, isso não é bom. Então, eu vou abrir aqui alguma pergunta sobre a introdução, algum questionamento. Então, quem quiser falar, perguntar de antemão alguma coisa, nós não lemos, vamos ler agora, tá? Depois dessa prévia nesse momento. Quem quiser abrir o microfone ou perguntar ou falar, tá bom? Tá aí. Então, eu vou dar continuidade ao verso de hoje, e aí nós vamos abrir com mais foco a linha filosófica do Bhagavad Gita, tá bom? Você apresenta aí? Só um minutinho. Que aqueles quiserem anotar algumas perguntas enquanto a gente vai falando, algum ponto, vai anotando, porque no final nós abrimos uma certa discussão de Nabisharanya. Nós não somos os sábios de Nabisharanya, nós somos tataranetos dos sábios de Nabisharanya. Estamos tentando aqui se aprofundar um pouco, somos Vedas, né? Então não deixa de ser uma representatividade, um conselho dos sábios de Nabisharanya. Assim. Mal interpretado, né? Nós estamos aí insistentes, tá bom? Madhava Jaya Kunja Bihari Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopinana Vallabha Giridharadhari Jaya Gopinana Vallabha Giridharadhari Yashodanandanam Brajanaranjana Yashodanandanam Brajanaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari
Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Jayo Radha, o bem-querente de Madhava. Então, cadê a Maria? Está aí? A Letícia? Então, eu estava vendo aqui uns versos bem, assim, filosóficos. Ele é bem, assim, a gente aprende, né? Proposital, para a gente criar realmente uma chuva de ideias filosóficas, para a gente questionar mesmo. Então, nós estamos pegando uns versos assim, bem gafifantes, né? Então, eu abri esse verso hoje, que é a página 617, que é a natureza, o desfrutador e a consciência. A natureza, o desfrutador e a consciência. Então, verso 7. Os 5 grandes elementos, o falso ego, a inteligência, o imanifesto, os 10 sentidos e a mente, os 5 objetos de sentidos, o desejo, o ódio, a felicidade, o sofrimento, o agregado, os sintomas vitais e as convicções. Todos estes são considerados, em resumo, o campo de atividades e suas interações. Bem complexo, né? Eu vou voltar. Eu vou repetir o verso. Eu não sei nos outros, mas não dá para escutar nada. Não tá para escutar? Não. E agora? Agora dá. Mas parece Sei, que fala devagar. Fala devagar. O qual eu não sei. Oh. Por enquanto tá bom, vai falando. Então eu vou repetir o verso. Os 5 grandes elementos, o falso ego, a inteligência, o imanifesto, os 10 sentidos e a mente, os 5 objetos de sentidos, o desejo, o ódio, a felicidade, o sofrimento, o agregado, os sintomas vitais e as convicções, todos estes são considerados, em resumo, o campo de atividade e suas interações. Vamos pular para outro verso. Passarei agora a explicar o conhecível, conhecendo o qual saborearás o eterno Brahman, o Espírito que não tem começo e é subordinado a mim. Situa-se além da causa e do efeito deste mundo material. Vou repetir. Passarei agora a explicar o conhecível, conhecendo o qual saborearás o eterno Brahman, o Espírito que não tem começo e é subordinado a mim. Situa-se além da causa e do efeito deste mundo material. Em toda parte estão suas mãos e pernas, seus olhos, cabeças e rostos. E ele tem ouvidos em toda parte, e deste modo a super-alma existe, penetrando em tudo. A super-alma é a fonte que origina todos os sentidos. No entanto, ele é destruído dos sentidos. Ele é desapegado, embora seja o mantenedor de todos os seres vivos. Ele transcende os modos da natureza material e, ao mesmo tempo, o senhor de todos os modos da natureza material. Vamos parar esses 3 versos, porque eles são bastante interessantes. E ele está falando aqui da natureza, o desfrutador e a consciência. Então, falar que Prabhupada explicou que existem 3 conceitos da manifestação de Deus, né? Então, é como o sol.
Então, existe o planeta Sol, existe o fogo que emana do planeta e existem os raios emanentes do próprio Sol, que emanam do próprio Sol. Então, ele tem 3 aspectos. Então, a maioria, ou muitos de nós, seríamos considerados como filósofos impersonalistas na Índia, ou Mayavadas. Os Mayavadas, eles são os predominantes filósofos da Índia, porque eles acreditam em um Deus pessoal. Isso X a questão das leis filosóficas, né? Então, eles acreditam em um Deus pessoal chamado Brahman. Na Bíblia, Deus fala que eu criei a minha imagem e semelhança. Eu criei a minha imagem e semelhança. Então, por que nós temos 2 ouvidos e Deus não tem uma boca, e Deus não tem boca ou nariz? Ou ele não também quer ser feliz, Deus não quer cantar, Deus não quer dançar, Deus não quer tocar flauta. Porque todas essas emanações, os nossos desejos, eles são manifestações dessa pessoa suprema. Então, nessa pessoa suprema, como fala a Bíblia, tu és a minha imagem e semelhança. Então, nós temos esses mesmos sentimentos do ser divino, como nos criou. Então, nós, da escola vedantista, ou Vaishnava, é por isso que quando eu estou, por exemplo, trazendo a linhagem, né, nós colocamos essa tílica. E você vê que na Índia, muita gente usa essa tílica. Então, tem umas tílicas que são assim, né, que são, por exemplo, as tílicas shivaístas. Então, nas escolas, quando nós vamos conversar sobre tópicos espirituais, filosóficos, nós se apresentamos como uma tílica para saber que escola estamos representando, quem somos nós, uma identidade. Como também nas tribos, né? Nas tribos indígenas, eles fazem figuras, né? Ou de guerra, ou de cerimônias, para saber o clã. Né? Então, nós pintamos também, esse é o nosso símbolo Vaishnava, né? É o nosso clã. Então, nós somos filósofos personalistas. Ao mesmo tempo, nós sabemos que Deus ele também é manifesto. Então, o Sol ele tem 3 aspectos, também ele tem um aspecto de uma pessoa, Deus, uma pessoa, Krishna. Então, a segunda pessoa, a refulgência áurea dele, chama-se Brahman, que é onde nós adoramos ela como essa luz. Fala que essa luz, o Brahman, tem a refulgência de Deus, né? Então, com o Sol, os raios solares tem que penetrar em Prakriti. E Prakriti seria esse campo material dos sentidos, dos 5 sentidos funcionais, o qual ele está falando nesse verso. Então, sai de lá com sua onipenetrância e ele penetra as entidades vivas para dar vida a elas. Ele se funde nas entidades vivas. Né? Nesse momento, ele se localiza como Paramatma. Então, na filosofia vedântica, Deus localizado no coração das entidades vivas chama-se Paramatma. Tá? Nós poderíamos, assim, no sincretismo, estar como o Espírito Santo, as manifestações, ou na psicologia superior, ou podemos até criar, nesse momento que ele fala do nosso falso ego, seria a gente até criar o Paramatma verdadeiro, do eu superior, para criar o nosso alter ego. Né? Aí já vem um conceito mais na área da psiquiatria. Ou podemos, um conceito mais assim, que eles tentam explicar o Paramatma, ou o eu superior, de uma maneira analítica ou empírica dentro da concepção deles, né? dos médicos ou dos psicólogos, dos terapeutas. Né? Eles sempre vêm tentando reinventar um contexto já existido, né?
porém um contexto não muito conhecido, o contexto da filosofia védica, né? Ela sempre ficou por trás. Por exemplo, a guerra de Kurukshetra fala-se que existia uma bomba, era Brahmastra, né? É uma bomba de mantras e era totalmente mágica. Eles faziam a Brahmastra e eles levavam ela com inteligência, jogavam ela na pessoa. E, assim, vendo os sastras, os Puranas antigos, e aí ele falava da Brahmastra, inclusive dava o aspecto atômico. Einstein foi lá na descoberta e descobriu que os átomos poderiam se explodir e poderiam formar-se uma cadeia. Essa Brahmastra que usava uma Kurukshetra. Daí surgiu a bomba atômica. Então, você sabe que os Vedas eles trazem uma verdade muito antiga, não explorada, e tantos outros, assim, né? Matemática e tantos outros conceitos, inclusive científicos, né? Que hoje os humanos, né? Você sabe que vários semideuses, cada semideus ele tem, chama de, não poderíamos falar que é as unidades de poder, mas na Índia chamamos de mana, né? Então, por exemplo, o seu Shiva ele tem um touro, o Ganesha tem um rato, Lakshmi, Parvati, Lakshmi, ela tem um cisne, Sarasvati tem um cisne, Durga tem um cisne. Então, todos esses animais, eles flutuam, eles carregam, assim, Deus, que na teoria da conspiração seria essa fé, poderia dizer que eles eram extraterrestres, né? Que são, e nós somos, porque nós não somos aqui, nós somos de uma outra esfera, não terrestre. Estamos aqui, temporariamente, mas nós não somos terrestres. O nosso problema do nosso falso ego, do nosso falso orgulho, é que a alma ela tenta se adaptar com tudo que ela pode, com tudo, no Prakriti. Prakriti é essa energia material que instala nossas vidas aqui na Terra. Então, temos que trabalhar arduamente, temos que ser honesto, íntegro, temos que viver uma vida meio que sacrificada, né? Porque a alma ela quer se adaptar. O problema é que quando a alma ela pensa que ela se adaptou para a crítica, ela vai ter que renunciar à crítica. E quando entra em distúrbio, porque aí a renúncia requer conhecimento, requer desapego, requer amor, requer um conhecimento filosófico, o qual possamos nos direcionar de volta para Deus. Né? Então, meu guru falava assim, back to the reality, de volta ao Supremo. Então, se todas as almas, as Atma, alma, quer voltar, nós vamos ter que desapegar. Nós vamos ter que desprender essa crítica. Inclusive, a renúncia quinta, que vai se desprender até essa matéria do nosso corpo. Então, gradualmente, o avanço espiritual, você observa que a primeira coisa que os iluminados fizeram, né, Buda e tantos outros que renunciaram, Jesus Cristo, você que umas coisas que eles não tinham era apego à matéria e eles renunciaram à prakriti. Eles renunciaram à matéria para focarem no espírito, na antimatéria, para estudar Brahman, a refulgência de Deus, para estudar a personalidade de Deus, para estudar sobre si mesmo, para estudar sobre o autoconhecimento, porque eles queriam ser autorrealizados. Eles queriam buscar a felicidade. Descobriram, quando vem aquele verso que fala assim, que não há continuidade para o que é temporário, não há temporalidade para o que é eterno. Os sábios descobriram isso analisando a natureza. Então, eles descobriram que a prakriti ela era temporária, que não ia trazer a felicidade que eles queriam. Felicidade eterna, ananda,
estaria no espírito. O alimento primordial, o vital, estaria no espírito, que seria Deus. Então, a Prakritya traria essa miséria, traria o sofrimento, o apego geraria o sofrimento, o nosso falso ego, o nosso orgulho, as nossas concepções, as nossas especulações encharcadas dentro da própria Prakriti ou Matrix, o qual estamos ainda enraizados. E cada devoto, cada bhakti, cada pessoa que procura as escrituras sagradas, começa um caminho de desprendimento da matéria, tentar chegar a pleno bhakti. Primeiro, o amor a Deus. Segundo, o conhecimento intelectual dos conceitos e da personalidade de Deus. E o terceiro, mais elevado, o que os sábios iluminados conseguiram, foi amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Eles conseguiram o Krishna, a Prema Bhakti, que seria essa conexão maior. A alma, Atma, a super-alma, alma e super-alma. Atma e Paramatma, essa coligação. Atma, nós, e Paramatma, a alma suprema. Então, eles conseguiram esse amor. E aí, a alma deles ficou calma, ficou harmônica, ficou assim. Tanto faz. No mundo paralelo, existe aqui lá. Tanto faz. Porque eles conseguiram, aqui em vida, o que precisaria desencarnar para conseguir. Os iluminados, eles conseguiram o conceito da alma, da felicidade, da autorrealização aqui em vida. E nos explicaram o caminho a ser percorrido. Se queremos chegar essa autorrealização, eles ensinaram os sábios, as escrituras, eles ensinam este caminho, né? O caminho dármico, como fala o budismo, né? O caminho dármico, o caminho da redição, o caminho da verdade, o caminho do meio, né? O caminho do meio, esse equilíbrio. Então, todos eles trouxeram assim, conceitos incríveis de conhecimento, o qual, para o devoto, qualquer religião, estamos falando, uma situação que vai além de um credo religioso. Nós estamos falando de tópicos transcendentes da alma, sem puxar a sardinha para ninguém. Nós estamos falando de conceitos livres de uma filosofia, o qual pode nos libertar do sofrimento que nos aprisiona, que são os nossos apegos à crítica ou às identificações corpóreas, chamado falso ego ou falso estilo de cada um de nós, o qual lutamos e tentamos pedir humildemente para que saia, que a gente não se identifique tanto, para que a gente possa avançar um pouco e compreender tudo isso. Compreender nós mesmos, né? Para podermos nos relacionar melhor com os nossos queridos irmãos espirituais. Eu vou abrir aqui o microfone para perguntas e questionamentos, para que a gente possa conversar um pouco sobre esse tópico de hoje, tá bom? Então, vai estar aberto o microfone. Quem quiser abrir, na verdade, pode abrir. Então, assim, para a gente se iluminar, a gente tem que, não digo eliminar o ego, porque o ego é a nossa personalidade, mas nós temos que mudar a nossa personalidade, é isso? Não. Temos que a personalidade, Massinha. Por exemplo, eu sou escorrenta pra caramba, falo palavrão pra caramba, sou expansiva. Para eu me iluminar, eu tenho que parar de ser assim. Mas isso não é personalidade, isso é uma natureza. Sim. Entende? Márcia? Estou entendendo. Estou ouvindo. Tá. Isso é uma natureza. Não, não é isso. Não é isso. Porque automaticamente, quando você vai fazendo os conceitos espirituais,
me parece que há uma moldagem em cada um de nós, entende, Márcia? Você não vai perder essa tua natureza. Não é que seja esporrenta, não é isso. Não pede para a gente ficar careta, tolhido. Não. É uma natureza tua. O que pede é para canalizar o que você tem para a autorrealização, entende? Quando você fala o conceito do ego, o ego ele tem que existir em cada um de nós. O ego ele faz parte do nosso demo, faz parte, ele tem que nos Segura, salvar, gente, aqui. entendeu? O que é, o que eu vou explicar agora, Márcia, é um fio linear. Tá? Então, existe o conceito do ego e existe o conceito do falso ego. O ego ele tem que existir. O falso ego tem que ser eliminado. Bem pertinho os dois. Porque se você tenta eliminar o ego, o que aconteceu, eu tenho uma experiência própria, porque eu nunca tive muita autoestima, sempre foi muito abalado minha autoestima por causa da estrutura familiar pai e mãe, né? Sabe que nossa criança sempre busca a aprovação, a bênção pai e mãe, né? Eu não tive muito isso, então eu tive que na vida me rebolar para buscar o conceito da aprovação, né? Então isso me balançou muito. No monastério, ele batia muito pesado no orgulho, até para a gente baixar a cabeça toda hora, exercitando a humildade. Junto, eu tentando eliminar meu falso ego, junto foi o restinho de autoestima que eu tinha, entendeu? Isso me deixou muito para baixo e eu tive que passar anos me tratando para me entender que existe o ego nosso, que tem que existir, e existe o falso ego que tem que ser eliminado. É um filtro, entendeu? Nós temos que aprender Sim. o que seria o orgulho e o que seria o ego verdadeiro. É um refino. É difícil Oi? isso, hein? É difícil isso, né? Oi? É bem difícil, né? Faz parte do aprendizado de cada um. Saber refinar isso. Mas conseguimos, sim. De cada um tem que passar pela prova, sabe? Nós temos que passar pela prova, cada um de nós. Não tem jeito. Eu Nós vamos gostaria de ter. saber. Oi? Oi, estou ouvindo. Eu gostaria de saber quais as características do falso ego. Boa pergunta. Nós vamos adentrar mais nesse assunto no Bhagavad Gita, mas vamos lá. Eu vou começar não pela característica, eu vou começar como ele se apresenta em Prakriti. É porque, logicamente, nós ganhamos um corpo, né? Nós, por algum motivo, merecimento ou karma, tivemos que estar aqui neste momento. Alguma razão, todos nós estamos encarnados, estamos vivenciando esse momento muito especial. O planeta passa, um momento único. Ele não vai existir mais, né? Então a alma, neste momento, ela está aqui. Então ela ganhou um corpo, seja o corpo Tayara, o corpo Cheio, o corpo Mercedes, qualquer corpo. A alma tem que existir neste momento, né? Então, quando a alma tem que existir, ela entra nessa prakritya, que é o corpo material, composto de terra, fogo, água e ar. Quando a alma ela se adapta, desde criança, né? Ela vai formando e tudo, né? Que quando ela nasce, ela tem que... Pum! Primeiro choro, fala aqui, os psicólogos falam que é o primeiro trauma. Então, a alma vai se adaptando, sofrendo, mas, porém, tentando se adaptar aos relacionamentos, aos seus apegos, a nossa relação, a família. A alma, nesse momento, a alma ela vai se identificando. Pai, mãe, filhos,
irmãos, sociedade, escola. Todo esse conceito são o conceito do apego, que é baseado no nosso falso ego. Viu, Tayara? Onde ele fica localizado? É falado que o falso ego é aquele nó entre a alma espiritual que está dentro do corpo material. A alma, o apego dela é chamado falso ego. Entrelaça. Você vê que quando uma pessoa, às vezes, ela está em agonia, que ela vai falecer, muitas pessoas falam apegadas, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Todos nós falamos isso, eu não quero morrer, porque nosso apego, o nosso falso ego, o contexto da Prakriti, o qual fomos ensinados. Todos nós fomos ensinados, tanto na escola quanto na sociedade, a nos apegar. Não nos ensinaram a renunciar. A ciência que ensina a renúncia é a espiritualidade, entendeu? A espiritualidade ensina que você não deve se apegar a esse mundo. Os mestres, Jesus, eles ensinam o desapego. Quando você vai praticando automaticamente o desapego gradativamente, você vai subindo no contexto espiritual praticando o desapego, e aí automaticamente você vai vendo que quando você serve seu irmão, a caridade, amar o próximo como a si mesmo, nesse momento você vai entendendo que é preciso de uma humildade para servir, é preciso de um amor, de uma compaixão no seu coração. Nesse momento você vai se desprendendo do falso ego e vai valorizando outros contextos da vida, com a humildade, com o conhecimento, com a sabedoria. Você vai praticando e você vai entendendo que o falso ego é um contexto nosso, é um orgulho enraizado, cultural, que cada um de nós carregamos. Eu digo que o orgulho ele é um desvio de caráter. E a humildade ela é uma vertigem. Ela pode ser praticada, ela pode ser exercitada. Nós não somos humildes, nenhum de nós. Até se a gente disser, eu sou humilde, isso é um falso orgulho, me dizendo que é humilde. Não. Todos nós estamos praticando a humildade da vida espiritual com Deus. É por isso que muitas religiões deitam o corpo mesmo no altar, chama-se Dandavati, vara deitada, os padres, os monges, o contexto de se abaixar, os índios, quando vão para Temazcal, baixam a cabeça para entrar no ventre da Mãe Terra. Então, tudo isso aí são signos sinais das práticas que as religiões trazem para a humildade, para dizer que, olha, o orgulho ele é a primeira arma, ele é a armadilha da alma. Por favor, não caiam no orgulho. Nós podemos nos perder no orgulho de dizer que somos melhores. Então, todos esses são características a serem estudadas sobre o falso ego. Dá para entender mais ou menos, Satã? Cara, a conexão está falhando um pouco, sabe? O microfone? O microfone está desligado, Tayara. Tayara, abre o microfone. Abre o microfone. Olha esse outro figura aqui, gente. Cadê ele? Como é que é? A Mercedes tem que ativar. O que foi? Mercedes tem que ativar. Mercedes ativa o microfone da Tayara. Tá. Eu mexi em algo aí, não sei o que aconteceu. Agora... Aí. Tayara, abre o microfone. Agora foi. Agora foi. Já. Dá para te não mexer mais? Obrigado. Tayara, está fechado seu Oi. microfone.
Agora tá aberto, Eu te perguntei se né? deu para entender mais ou menos o contexto. Deu sim. É por isso que falam que o amor precisa ser livre, né? Porque senão é É, apego. isso. Aquele que fala assim, e agora, o que será da minha vida sem você, né? Isso, isso não é amor, né? É doente, não, é doença já, não. Lógico que eu exagerei, eu sou melodramático. Mas o amor, ele liberta, ele não pode aprisionar. O verdadeiro amor, né? Uhum, É uhum. libertador. Seja de quem for, eu entendi a situação, entendi. Um é o apego, o falso ego, e o outro é o libertador amor. Eles andam juntos, bem Uhum, perto. uhum. Eles são muito Entendi. próximos. Mais alguma pergunta, questionamento sobre o texto? Eu queria saber sobre as 3 qualidades de Deus. As três características de Deus. Qualidades ele tem muita, né? Características. Mas Você falou que tudo tem 3 manifestações, né? As 3 de Deus, quais seriam? eu vou... só um minutinho, tá, homem? Claro. Tem uma parte do Bhagavad Gita que quando Krishna está relatando para Arjuna quem ele é, de fato, ele está relatando que ele é a suprema personalidade de Deus, então Arjuna não está acreditando que Krishna está ali na frente dele, porque ele estava como primo, ele estava na Yoga Maya, ele estava em Mahamaya. Arjuna estava totalmente iludido por esse falso ego dele, né? O falso ego da alma nos ilude. Então, Arjuna, nesse momento, estava iludido. Isso 45 minutos antes do campo de batalha, grande batalha, né? Então, quando Krishna começa a explicar assim que ele é a suprema personalidade de Deus, então Arjuna pede para ele comprovar, né? Então, é falado que Krishna ele mostrou a sua forma universal para Arjuna, as suas características universal. Então, você imagina aquele 10 por 1, requeijão, e abrir de uma vez só a visão de Deus. Assim. Então, o diabo, era o céu, era o inferno, era tudo junto ao mesmo tempo que ele mostrou para Arjuna. Entende? É aquele momento que você não sabe nem onde você está. Né? A visão única. Pois bem, Arjuna pediu para, por favor, Krishna, feche essa visão que eu não quero ver mais. Aterrorizou Arjuna. Arjuna não conseguiu ver toda a forma universal do Senhor. Né? Então, eu quero falar para ti isso, porque, por exemplo, ele fala que ele é dos mantras, eu sou o Om sagrado, né? Eu sou o Om sagrado dos mantras. Eu sou o princípio, o começo e o fim de todas as coisas. Dos animais das águas, eu sou o tubarão, ele fala. Ele fala que ele é a mente dos sábios, né? Ele é a yoga, ele é do Brahman, dos adoradores, ele é o próprio Brahman supremo, o qual dele se manifesta Ganesha, Shiva, Durga, Parvati. Ele é a manifestação única. Ele é o amalgamar das almas que se fundem no Brahman. Então, quando nós falamos dos aspectos do Krishna, Deus como pessoa,
aquele que emana a música, emana o amor, emana os sentimentos, o qual nós captamos os sentimentos de Deus, ele é uma pessoa, a personalidade de Deus. Então, quando ele vê a refulgência do corpo, ele é o Brahman, onde tudo se manifesta. Poderia ser o campo, o Brahman podia ser o campo? É refulgência. Você tem um corpo material, certo? A mim. Você. Você tem um corpo. No teu corpo você tem uma áurea. Essa tua áurea, ela poderia ser conhecida como Brahman. Então, essa luz é o Brahman, é o corpo, é a áurea de Deus. É a O que eu estava em dúvida em relação ao Brahman, o Brahman que é fecundado por Krishna, né? Para criar, para dar vida às coisas, não é? Isso. Porque na ciência, hoje em dia, já estão falando do campo, né? Que é o vazio entre as células, o que é a luz. E eu queria saber de você o que você acha, se pode ser considerado Brahman, essa descoberta trazendo para a ciência um pouco, entre as moléculas, no rei, que a gente chama de rei, né? Que é a energia divina, né? Que é esse campo divino. É isso aí, né? Por exemplo, Krishna, todo mundo, seria todos os médiuns poderiam, nós, falando que nessa mão nós temos os chakras, né, amigo? Uhum. Então, todo mundo, quando ele se conecta com essa fonte, emana. Se nós tivermos, por exemplo, muita fé e conexão na hora de uma cura, nós poderíamos emanar o Brahman. O Brahman é essa cura. Então é isso. Eu também concordo, por exemplo, com os iniciados reikianos, que eu concordo plenamente que precisa ter um respeito, precisa ter uma hierarquia, precisa ter uma iniciação de conexão, até para saber o que está fazendo, entende, amigo? Porque aí vira um método, né? No questão do reiki, é a questão de transformar num método, acionar e desacionar a hora que quiser. O que eu estou dizendo é que todo mundo tem acesso. Mas eu também concordo com as instruções de preparos, entende? A pessoa se capacite. Todos nós temos acesso a esse até puxar para outras ciências, né? É porque essa energia divina, né? Ela é descrita em diversas correntes, né? E aí eu queria entender a corrente que a gente está estudando, védica, né? Se é o Brahman realmente que a gente está trazendo, manipulando e misturando com o nosso ki, com o nosso prana para emanar cura nas pessoas. Mas então é isso mesmo, né? Por exemplo, continuando assim a natureza, só um minutinho, continuando a natureza de Deus, né? Da forma imanifesta. É falado nesse momento, quando ele se funde, né, na Prakriti, ele é Deus imanifesto. Então, é falado que as montanhas, elas são as formas do corpo de Deus. As águas, os mares, eles seriam o sangue, as veias de Deus, os córregos, as veias de Deus. As florestas, as matas, seriam como o pelo de Deus. Entendeu? Que seriam, na nossa querida Sagrada Umbanda, os orixás, as forças da natureza, e também no xamanismo, como adoramos também essas forças, né? A montanha, a força do ar, a força do fogo, entende? É como se tivesse corpo de Deus vivo entre nós, na Prakriti. Porque os elementos, eles são vivos. A manifestação do Brahman é vivo, ele é palpável, entendeu? Ele criou uma natureza do campo espiritual ao material, como quando a história de Ramanadeva, que era um anão que satisfez um rei, e o rei pediu, falou para o anão assim, para ele escolher o que ele queria dar um presente para Ramanadeva, que era um sábio anão, que era uma manifestação de Vishnu. E o rei falou, ele falou, rei, eu só queria 3 passos de sua terra,
Aí o rei falou 3 passos, pode dar os 3 passos, a terra é sua. Ele deu o primeiro passo, ele tomou o reinado do rei todo. O segundo passo ele deu no final do mundo. No terceiro passo ele passou o universo e furou com a sua ponta da unha do dedo o oceano causal. Quando ele perfurou o oceano causal, quem mora lá? Indamaí, Mãe Ganga, Gilgamesh, a Mãe Ganga. A Mãe Ganga, quando ele furou, a Mãe Ganga perfurou o oceano causal e ia descendo. E ela ia descendo numa tal velocidade e tanta força que ela ia chegar no planeta Terra e ia quebrar o planeta, ia rachar no meio. E correu os Himalaias para segurar a Mãe Ganga para que não houvesse essa catástrofe. Yoshiva. Então você observa que nas fotos de Yoshiva ele tem uma corrente de água na cabeça. E quando o Ramanadeva furou, ela veio do plano espiritual ao plano material, ela se manifesta nos Himalaias, por debaixo da terra. E entra na cabeça do seu Shiva, ela some ali. Ela entra, quando ela se manifesta, e corre pelo pés do seu Shiva meditando, e já sai nas pedras. Um grande rio sagrado na Índia. Ele veio do campo espiritual. Oi? Ei, Oi, as 3 características de Deus não poderiam ser amor, poder e sabedoria? Tudo isso aí está inserido dentro dele. É isso tudo, o amor, o poder e a sabedoria engloba tudo isso, né? Tudo isso, estão englobados, tudo isso. Ele que criou. Não é que ele seja isso, ele criou isso. É diferente. Ele criou a Kritia. Então, Deus é tipo o maior espírito que existe? Oi? Deus é como se fosse o maior espírito que existe? Ele é Deus. É o maior espírito. Talvez seja. Talvez seja o maior espírito. Porque ele criou os demais, né? Não é o universo, então. Deus criou até o universo. Ele criou o bem e o mal. Ele criou a inveja, a ira, a cólera. Ele deixou todas essas características da ira, da cólera, da confusão, da maia, da ilusão. E isso se tornou uma grande brincadeira de Deus com os filhos dele. Ele é o coiote gozador da gente. A gente sofre, se espernia. Ai, meu Deus! E ele, calma, estou aqui. É uma grande brincadeira, entende? É para a alma sofrer e lembrar dele, rezar por ele. E ele gosta, é uma relação. Você pode ser mãe de Deus, você pode ser filha de Deus, você pode ser amiga de Deus. Você cria a sua relação com Deus. Entendeu? Aqui no meu altar, manifestação de Deus, eu digo que são meus bebezinhos. Eu boto para dormir, canto para eles, sabe? Ofereço flor. Minha relação com Deus é bebê, da Modara. Entendi. Você cria uma relação com Deus. Como você quer se relacionar com Ele. E uma coisa aqui que veio das 3 gunas, que também faz parte das 3 misérias. Satyaguna, Rajaguna e Tamaguna, que faz parte Adidevi, que miséria pelo semideus, Adidevi, a diática, interpretada pela mente, nossa, pelo corpo, mente e corpo, as misérias para a gente. E a última, misérias causadas por outras entidades vivas, como também as entidades vivas nos traz misérias, como essa entidade viva que está se manifestando agora, trazendo uma miséria do planeta. Então, essas misérias, elas fazem parte do estudo dos Vedas também. Como os 3, que seriam as 3 predominantes da cultura védica. E todas as escolas vão falar isso. Que Brahman ele nasceu do umbigo, lótus do seu Vishnu. O primeiro ser criado, aquele que não teve pai nem mãe. E é o ser criador.
não é. Ó, Brahman não é Brahman. Gente. Brahman é impessoal. E Brahman é o ser de 4 cabeças do universo que criou o mundo material. Brahma e Brahman são 2 coisas diferentes. É como Kali Yuga e a deusa Kali. São 2 coisas diferentes também. As pessoas se misturam, né? Então, Brahman não é Brahmana. Eu estou falando de Brahmana. Então, o Brahmana, o senhor Brahmana que criou a entidade divina. Então, ele criou. Então, quem destrói? Então, quando acaba Satyuga, Dwapara Yuga, Treta Yuga e Kali Yuga, que acaba Kali Yuga, que essa Kali Yuga que nós estamos agora, ela vai ter que ser acabada, que existe a aniquilação total e a aniquilação parcial do planeta. Então, nós temos uma aniquilação parcial do Kali Yuga. O próprio Senhor Shiva, ele vem dançando. Nesse momento, ele é conhecido como Shiva Nataraja. Essa posição, ele não está deixando, ele está dançando. Então, essa dança cósmica, chama Shiva Nataraja. Ele é o dançarino supremo, o qual esse pé dele vem batendo nos planetas. Isso aqui significa o símbolo de Sansara. Vem quebrando e aniquilando os planetas. Então, Brahma e Shiva destrói. Só uma pessoa não tem. O tenedor visto, aquele que entra naquela serpente de Anatashesha, aquela serpente de 1000 cabelos, né, que é Anatashesha, deitado, massageando os seus pés, e ele é o mantenedor. Ele consegue, para vocês terem uma ideia, ele é tão forte. Ele consegue criar uma lei, e aí ele brinca, ele consegue deixar os planetas em órbitas, no vazio. A força do planejamento do pensamento dele. A planeta ele consegue colocar flutuando nos seus sonhos. A alma condicionada, nós estamos sonhando um pesadelo na vida. É o sonho de vista. Nós estamos brincando, ele está brincando conosco. Então, todos os planetas ele consegue se localizar em sua órbita levitando. Nós estamos no ar. Aqui pensamos que está muito suave, mas nós estamos no ar. Esse vazio universal do sonho de vista. Então, Brahma e Shiva destrói, e só que mantém esse equilíbrio, chama-se Vishnu. Entendeu? O equilíbrio. Oi. Alguma pergunta mais, gente? Peraí. Não, o pessoal está reclamando. Maduro, né? Então, o coco maduro, você vê que a carne dele, quando ele está bem maduro, a carne dele está solta dentro do coco. A carne está lá dentro do coco, mas ela está solta. Então, o coco verde, a alma está impregnada no coco, né? Então, o Prabhupada ele faz essa analogia que, como um sábio, uma alma autorrealizada, ele é como um coco maduro. A alma está dentro do corpo dele, mas ela está solta. Ela está solta. Ela está dentro do corpo solta. Ela está só aprisionada ali, mas ela está solta. Enquanto as pessoas mais apegadas, a ignorância, tudo, elas estão enraigadas ainda no corpo. Muito ocupadas, estão muito na prakriti, ou seja, yoga maya, né? A alma ela se enreda e ela se ilude, ela procura a ilusão da própria vida. E sofre, e sofre, e sofre. Porque o nosso apego vai gerar sofrimento. Não sei vocês, mas já aconteceu comigo isso, tá, gente? O tempo todo, né? Ok. Mais uma pergunta. Então, Deus, ele vive criando o tempo inteiro, por exemplo, todos os dias, cada segundo, que não existe o tempo, né? Mas, tipo assim, a todo momento nasce uma alma nova?
Ele não cria, ele já criou. Já criou. Ele já criou. Nesse momento, também não é ele que faz isso. Existe, sabe, um governo, por exemplo, ele tem repartições. Todo bom governo, ele tem que ter bons ministros. São as repartições. Em Krishna tem seus ministros. Então, o senhor Shiva, ele vê um lado, a Satyaguna, a Rajaguna, Tamaguna. O senhor Ganesha, ele vê os adoradores dele que estão com dificuldades materiais para abrir os caminhos. Lakshmi, que é sua misericórdia, a mãe divina, sua misericórdia, bênçãos de dinheiro para os devotos que estão muito dificultosos, que nem eu. Mãe Lakshmi, por favor, dá uma forcinha aí. Então você vê que são as repartições de Deus, né? Cada um pega uma repartição para que a coisa ande de uma maneira. Por exemplo, nós temos até na cultura védica o Senhor da Morte, chamado Yamaraja. Yamaraja é o Senhor da Morte. Nós temos Dharmaraja, e que, se a gente colocasse no sincretismo religioso, por exemplo, Yamaraja já seria Baloaê, da morte, do portão, entende? No egípcio já seria aquele Anubis. Então você vê que as culturas, elas se diferenciam, mas o contexto, ele se agrega um contexto de uma verdade, entende? São as repartições. Deus, ele não se preocupa muito com isso não, viu? Inclusive tem até repartições de oração, sabe? Assim, entende? Agora, se Deus gosta de você, minha filha, já era. Porque quando Deus quer dar, ninguém pode impedir. E quando Ele quer tirar, ninguém pode segurar. Por isso que o devoto é rendido a Deus. Então, ele é essa pessoa que, quando Ele quer uma pessoa, Ele pode tirar tudo de ti. Deixar zerado, só para te gritar o nome dele. Meu Deus! Ele só estou aqui, ó. Aí te dá de novo. Então, essa brincadeira de amor, entende? Deus, ele faz essa brincadeira de apego com os seres humanos. Eu queria compartilhar uma história muito interessante, né? E vocês querem ouvir? Sim. Queremos. Claro, claro, conta. Pode falar. Tranquilo. Existia um Brahmani, e o Brahmani ele era muito devoto de Deus, mas ele tinha um sério problema, né? Que é o nosso problema, um dos problemas maiores, que é a nossa luxúria, né? Então esse Brahmani ele tinha muita luxúria e ele virou um Brahmani andarilho, né? Ele andava pregando. Então, ele chegou na casa de um outro Brahmani, amigo, e o Brahmani, nossa, e lógico, quando a ética vedântica chega, como vocês fazem, né? Eu já fui muito bem servido, todas as casas dos amigos que eu fui, assim, um suco. O próprio Antônio, quando eu vou lá na casa dele em Manaus, é um banquete, eu desfruto da associação dele com o Ítalo também. Então, o que aconteceu? O Brahmani chegou lá e tudo, e esse Brahmani luxurioso olhou para a esposa dele com desejo, a esposa do outro Brahmani, e perguntou: Brahmani, o que eu posso satisfazer a você? Ele disse: eu queria que você saísse de casa e me deixasse só com a sua esposa. Imagina o pedido do Brahmani. E o outro Brahmani, desapegado, saiu da casa dele. Quando ele saiu, perto, ele ouviu um grito da esposa dele. E ele correu para dentro de casa e o amigo dele tinha furado os 2 olhos, assim com um grampo. Pegou no cabelo da esposa, que já é uma ofensa na Índia, tirou um grampo e furou os 2 olhos, por causa da luxúria, que ele não queria contemplar mais as formas, o qual ele contemplava as formas femininas e atacava ele e quebrava o conceito dele espiritual aqui. Então, ele furou os olhos. O Brahmani, apavorado, disse: e agora? Disse: me coloque no rumo de Vrindavan. Então, ele colocou o Brahma no rumo de Vrindavan e ele saiu cego no rumo de Vrindavan. Andou quilômetros. E aí um garotinho
um garotinho chegou e disse: Brahmani, você está cego e com sede. Eu estou com um copo de leite aqui, eu posso te ofertar. O Brahmani, muito obrigado, eu aceito o copo de leite. Então, o garotinho, que já dentro de Vrindavana, deu o copo de leite ao Brahmani. O Brahmani aceitou aquele copo de leite. Quando ele pegou o copo de leite na mão do garotinho, ele agarrou o garotinho. Quando ele agarrou o garotinho se esperneou e conseguiu se livrar dos braços dele. Quando o garotinho se livrou dos braços dele, o garotinho correu. Aí ele gritou, o cego, o Brahmani cego gritou: Krishna, você pode correr dos meus braços, mas você não sai do meu coração. Era Krishna que estava ofertando. Então, assim, às vezes nós ficamos com raiva de Deus, né? Mas ele está agarrado no nosso coração, assim, né? Esse amor e ódio, muitas vezes. Essa relação que temos com Deus, né? Com Krishna. Então, às vezes, Krishna corre a longe, mas ao mesmo tempo ele está no nosso coração perto. Assim. Às vezes dá uma agonia, mas nós temos que entender isso. Que Deus está sempre próximo. Onde é que eu abro aqui? Alguém tem alguma pergunta, questionamento, gente, sobre a nossa aula de hoje? Então, Tchê, eu não tenho nenhuma pergunta, mas antes de encerrar, eu queria ler um texto que eu recebi, que veio das... Não eu, Emily, entendeu? Eu recebi um texto que foi recebido pela uma pessoa que recebeu pela espiritualidade. Peraí. Você recebeu um texto que uma pessoa recebeu, que a outra pessoa recebeu, que veio do campo espiritual, é isso mesmo? Isso mesmo. Não foi eu que recebi do campo espiritual, entendeu? Eu só Então recebi essa aguarda um mensagem, pouco. preciso Então, aguarda compartilhar. um pouco, ainda não é o Claro. momento, tá bom? Só no Cheio. momento do final. Oi. Olá, querido. Tudo bem? Boa Oi, noite a Antônio, todos. tudo bem? Boa noite. Meu amor, muita coisa. Primeiro, eu queria aí já uma coisa bem técnica. Qual foi a parte do livro que você leu? Falou, você quer saber o verso? Nós lemos, nós pulamos, nós estamos falando do Karma e Dharma, né, Antônio? Sim. Agora, eu abri hoje na página 617, que fala a natureza, o desfrutador e a consciência. Tá. O verso seria o verso 7. Tá? Gratidão. Da página 617. Natureza, desfrutador. Perdão. Natureza, desfrutador. E qual é a terceira parte? Consciência. Gratidão. Natureza, desfrutador e consciência. Gratidão. Além disso, Tia, licença, eu queria, sim, falar um pouquinho e relativizar. Hoje eu estou com um parceiro, graças a Deus. Tirando as pontas, sobra o eu, e voltando para o myself, para o self, para o eu sou, e dentro dessa toda, aí eu pergunto do caráter, porque dentro de uma cultura africana, o caráter é uma das coisas principais. Eu escutei uma vez que é assim: no destino a gente muda tudo, menos o caráter de uma pessoa. Então eu queria essas duas colocações. Como adorar a Krishna se apenas pelo Veda. Olha, qual é a relação Rodrigo, do caráter com o Deus interno? Rodrigo, calei a boca. O vedantista, mesmo o Brahmani, né? Os Brahmanes de castas, na verdade, há uma discriminação, Rodrigo. A verdade também há o fanatismo. Eu acho que todas as culturas, dependendo de cada pessoa, Rodrigo, há uma intolerância religiosa, entende? Agora também há, como você falou na cultura africana, também há pessoas de caráter irrevogável na Índia, um caráter aplicável, que eles não chamam de caráter. Eles chamam pessoa dármica. O pessoa dármica é aquela pessoa careta, aquela pessoa reta, aquela pessoa que está dentro de um propósito espiritual, entendeu? E te digo, se ele for de uma casta superior na Índia, eles não são muito flexíveis, não, tá, Rodrigo? Eles pensam diferente de nós, ocidentais ou aqui
no Rio de Janeiro, há essa miscelânea espiritual universalista que achamos maravilhosos, né? Maravilhoso, esse universalista, e que se depender dessa retidão toda, para que, por exemplo, eu, particularmente, for liberado no meu projeto, vai ser difícil para mim. Porque o meu aprendizado, eu aprendi que a flexibilidade, a interação, a compreensão da cultura do outro é muito importante para mim. Entendeu, Rodrigo? Agora, se isso me incriminar a eu não me libertar, cara, eu não vou ser libertado, porque eu estaria fugindo de uma natureza que eu tenho universalista. Gostar de aprender, de admirar outras culturas, admirar outros ritos, entende? Eu não sou aquele Vaishnava careta. Eu já falei com o meu guru sobre isso. Eu não consigo ser. Eu tentei ser monge careta. Fui fanático 5 anos. Mas, gente, fugia da minha personalidade. Me fez mal. Então, às vezes, tantas regras e regulações, ritos, eu acho que não liberta a alma. Sabe, Rodrigo? Nós seguimos os ritos porque até para que cultivemos melhor a nossa fé, tragamos os Agnis Rotras, as cerimônias, as oferendas, para que nós possamos nos relacionar melhor, né, com as divindades. Mas eu acho que essas regras e regulações, elas não libertam a gente não, viu, Rodrigo? Elas podem, inclusive, a pessoa ficar aprisionada nas regras e regulações como eu fiquei e esqueci de amar a Deus, sabe? De amar meu irmão, de amar minhas filhas, a minha família, que estava aqui do meu lado. Eu querendo amar a Deus distante e Deus, como Paramatma, estava na minha família e eu esqueci. Eu acho que dentro de mim eu cometi um erro, sabe? E que eu estou reparando até hoje. Por isso que eu virei universalista. Não sei se eu pude te responder, compadre. Não, respondeu, porque eu tinha esquecido dessa questão do Dharma, né, como caráter. É porque o caráter, quando eu digo assim, é uma entidade viva, né, dentro dessa colocação. Todos nós temos que ter, Rodrigo. Todos nós que levamos, todos nós que levamos a sério, ainda mais quando tem cunhos de líderes, como você, Antônio, e outros, né, aqui dentro. Cunhos de liderança, nós temos que ter um caráter. Não, mas também esse caráter que eu queria dizer também não está relacionado a esse dualismo do bem e mal. O Thiago pode falar mais sobre isso. Não está relacionado sobre... porque também a gente fica pensando muitas vezes que é isso. Eu queria trazer um conceito também do Zen budismo, uma história zen budista, que tem conta que, desculpa o termo, fala que nem o Antônio, eu vou falar a palavra que eu completo. Tem gente que se iluminou cagando. Ponto. A pessoa que se ilumina... muitas das vezes nos contos budistas de Gautama, que o Antônio trouxe, muitas vezes você vê que a pessoa se iluminou entendendo a vírgula da frase. E não necessariamente o ponto final da frase, mas ela entendeu o espaço entre uma semântica e outra, né? Ela entendeu esse Brahman, essa alma, aonde estava inserida essa coisa que você trouxe o conceito como Brahman hoje, né? Mas é isso mesmo, porque isso aí, eu acho que isso que você acabou de falar, compadre, ele vai além de uma coisa, de um intelecto, a iluminação, sabe? Porque a iluminação, ela se faz com a devoção. O conceito do conhecimento, da sabedoria, ela nos incentiva a chegar à iluminação. Mas a iluminação, ela é um contexto devocional, tá? Eu queria mostrar aqui uma foto. Esse guru aqui, ó. Essa aqui é a sucessão da iniciação. Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Sarasvati Goswami. Esse é Goura Kishora Babaji. Quando pega essa palavra Babaji, esse aqui é Bhaktivinoda Thakura e esse é outro Babaji. Então, esses yogis de Babaji, que eles são totalmente renunciados, que eles não querem nada desse mundo material. Então, Goura Kishora Babaji, ele não sabia ler. Ele não sabia ler. Ele não lia o Bhagavad Gita.
ele pedia, os discípulos liam para ele e ele desfrutava, ele era um ser iluminado. E ele não sabia ler, né? Então, você observa a devoção, né, da iluminação. Eu tenho uma teoria muito especulativa sobre a iluminação, sabe? Porque o que seria uma iluminação e uma epifania, né? Eu entrei aí no estudo sobre isso. O que seria uma iluminação e uma epifania. Eu acho que seria a mesma coisa do que aconteceu com os iluminados. Nós não sabemos o que aconteceu com o iluminado e como ele se iluminou, qual foi o processo, porque todos nós queremos esse processo de iluminação. Procuramos ele. Nós caçamos o processo de iluminação. Por isso que fazemos tanto rezo, por isso que meditamos, para tentarmos nos iluminar. Então, mas todos nós temos uma epifania religiosa. Todos nós que estamos com Deus temos alguma realização com Ele. Seja Ele no ayahuasca, seja Ele na casa, seja Ele livrar da morte, seja Ele uma realização com Deus. Nesse momento, a minha teoria é que nós nos iluminamos no momento da realização, da epifania. E depois que nos iluminamos, que sabemos da existência de Deus. E aí, quando acabar aquela epifania, que às vezes demora segundos, às vezes meia hora, às vezes uma realização de meia hora, e quando ela acabar, quando você sair da epifania, o que você vai fazer de sua vida? Então, eu acho que a diferença de um iluminado é que ele pega aquela realização com Deus e ele continua. Continua constante, né? Isso. Aqui todo E ele mundo já se torna tomou, realmente né? iluminado. Essa é a pergunta depois de um processo, né? O que eu faço da minha vida agora? Lembrou a Miriam assim, e aí, Miriam? O que a gente faz agora? Isso. Todas as verdades estão no lixo. E agora? A gente, caralho, pô, agora... Puta que pariu. Exatamente, Rodrigo. Porque o que você vai fazer depois que você se iluminou? Agora que as verdades todas estão no lixo e não dá para esconder mais porque hoje jogou o tapete fora. Já era. Já era. É só botar a cara para bater, apanhar e vamos embora. Já era. Gostei muito desse conceito. É o que eu penso também. Porque todos nós temos epifania. Agora, o nosso comportamento de caráter, de seriedade, de como vamos aplicar a nossa vida a partir deste momento, aí é outra coisa. Depende de cada um de nós. O que vamos fazer com a dita iluminação? Né? O que vamos fazer? Nosso comportamento nesse momento, nosso caráter vai fazer toda a diferença. Gladys, você está parada tocando tambor, Gladys? Acho que é só a foto. Oi? Não, eu tô só ouvindo aqui. Estou brincando com esse assunto. Esse assunto é um assunto muito complexo que tem que ouvir muito para absorver. Eu também quero ouvir muito. Eu não entendi nada. Né, a gente entende, né? Mas assim, tem que digerir bastante, tem que ouvir. Eu ia falar, tia, é melhor continuar estudando do que manter a iluminação. É mais fácil estudar. Sobre essa, você que queria falar, Bia? Olha, você ganhou aprovação aí, Rodrigo. Também queria falar, Bia? Sim, não, eu estava... teve algumas coisas que o Rodrigo colocou e o Antônio colocou também, junto contigo. Primeiro, em relação à questão do ritualística, como tem funcionado para mim na minha vida, né, que eu tinha muita dificuldade de manter uma determinada ordem, e só para Deus mesmo que a gente aceita entrar, né, nos trilhos, né? Porque para outras coisas, muito difícil, né? E aí tem uma definição em relação à questão ritualística, dos rituais diários, né, que eu estou tentando começar a fazer aqui, graças a você já me explicou sobre o Pujo e tal, que eu acho que é uma questão educacional. Acaba que é um ensinamento, né, para as pessoas criarem esse hábito
Então, o sagrado, o ritual ser sagrado e ser diário, ou ter essa frequência, é uma questão de ensinar, tipo, como se fosse escovar os dentes, né? Se a gente não tivesse o hábito de escovar o dente, ia ter que falar que escovar o dente é sagrado e porque a gente precisa. Então, na verdade, assim, essa criação do hábito, eu agradeço muito, né? Porque a cultura védica traz, e eu só tenho aceitado com um pouco mais de com abertura, né? Com o coração aberto, porque você é universalista, né? Isso também tem me ajudado muito, está vindo de você. Porque, graças a Deus somos, né? Graças a Deus. Também me considero. E em relação à questão da morte, assim, agora mata, eu vejo assim, que o Antônio estava colocando, eu vejo como realmente a morte do apego. Mata o teu apego agora. As questões que causam sofrimento. Porque é a hora H. Muito bem. Mata ou vai sofrer, ou sofre as consequências. Então, eu vejo dessa forma. E ele colocou a questão da geometria. Isso. Agora, o que a Madame Blavatsky trouxe, que o Antônio trouxe o contexto dela, né? Que realmente teve, eu vou explicar ainda, nós vamos, se Deus quiser, ter possibilidade de conhecer antes do Bhagavad Gita, chamado-se Mahabharata. O Bhagavad Gita, ele é um capítulo do Mahabharata, da grande escritura, que houve até entrar nessa formação dos dois exércitos, que de um lado seriam os Kurus, né, de Duryodhana e os seus irmãos, 100 e poucos irmãos, né, a formação bélica deles de todos os jeitos, e do outro lado os Pandavas, que seria Arjuna, Yudhishthira, filho de Dharmaraj, dois gêmeos, Nakula e Sahadeva e Bhimacena. Um era filho de Indra, o outro era de Deus do Sol, os dois eram, o outro era filho do próprio Deus da religiosidade, Dharmaraj. Então era esse conflito, o simbólico que ela trouxe da Blavatsky. Teve realmente essa história do Mahabharata, tem um lugar lá de Kurukshetra onde Krishna colocou a sua carruagem, tem dados científicos, né? Arqueológicos, né? Que existiu tudo isso lá. Então, você vê que tem a história, realmente foi a fundamentação de toda essa filosofia, né? E quando você fala que a prática seria, nós chamamos, os monges falam sadhana, né? Sadhana bhakti. Então nós vamos, às vezes é como o pessoal fala, né? Pô, chegou na roda todo melado, né? A gente brinca, né? Porque realmente as almas chegam aflitas, chegam danificadas, chegam tristes. Imagina, aí a importância de cada um trabalho nosso, sabe? Como terapeutas, como cuidadores, não importa, nesse momento não importa de onde que você veio, a tua religião não. Importa o amor que você tem pelo próximo, a caridade, o desempenho terapêutico, de cuidar daquela alma aflita, entendeu? De acolher, de curá-la, sabe? Às vezes é simples o processo. Então você vai fazendo isso gradativamente, rezando, fazendo puja, você vai avançando de uma tal maneira que daqui a pouco, quando você despertou, você já foi. Você já se tornou uma outra pessoa e os teus atos também já se purificaram. Você já queimou o teu karma, você já se purificou, você já está em outro contexto da vida, entende? Lógico que para isso paga o preço, né? Os amigos você deixa, vai deixando tudo. Tem que ir matando o apego, né? Tem que ir matando o apego. Hã? Tem que ir matando o apego dia a dia. É isso mesmo. Gente, mais alguma pergunta? Nós vamos encerrar a aula de hoje. O apego sempre é baseado no nosso ego, viu, amigo? Antônio, tu tá com 2 fotos aqui, Antônio.
E o Felipe? O Felipe não se falou, não se pronunciou hoje. O Felipe que gosta da cultura védica. A Luana também está. A nossa operadora de som hoje está toda enrolada. Felipe, quer falar alguma coisa? Não, eu estava só escutando vocês falando aí. Legal. Essa parte que eu estava falando do iluminado. Oi? A Emily saiu? Ela falou que ia ler o texto, era o momento de ela ler, agora a oração foi embora. A internet aqui está muito ruim, eu não consigo falar e... Hoje realmente está complicado. Bem complicado. Para a gente se harmonizar, né? E aí a gente fecha a aula de hoje, pode ser? Ô, Rodrigo, não dá para a Miriam mostrar o Luquinha aí não para a gente?